Nessa semana emocionante, Maria José será sequestrada. Maura é considerada a sequestradora. Fique até o final e veja o que vai acontecer. Resumo de sortilégio entre 26 e 30 de junho. Segunda-feira, 26 de junho. Pedro é preso. Maria José dá à luz a um menino. Ela e Alessandro estão felizes pelo nascimento do bebê. Maura, indignada, diz a Lisete que ela deveria ser a mãe do filho de Alessandro. Lisete pede a ela que esqueça Alessandro, já que fez de tudo para reconquistá-lo e não conseguiu. Ulisses encontra Sandra em um hospital onde foi internada depois de uma overdose. Pedro é preso e pede a Chuchu que não conte nada às suas filhas nem a Alessandro. Jorge diz a Helena e Ulisses que Sandra está em coma e se em 2 meses não reagir terá morte cerebral, o que faria eles não receberem um centavo de seu ex-sogro. Ulisses sugere a Helena que peça ajuda a Maria José para que se faça passar por Sandra. Gabriel conta a Paula que seu pai está preso. Ela conta para Alessandro e diz que Bruno ameaçou denunciar seu pai se Maria José não votasse nela para a presidência da empresa. Fingindo inocência, Bruno diz à mãe que está sendo acusado de ser o culpado pela prisão do pai de Maria José. Vitória, que já não acredita cegamente no filho, pede explicações sobre sua viagem à República Dominicana e a morte do juiz. Jorge fica revoltado por ter sido enganado. Ulisses insiste com Helena para que convença Maria José a se passar por Sandra. Preocupa, Maria José pergunta a Paula o que aconteceu com seu pai, que não ligou e nem veio visitá-la. Paula diz que o pai acompanhou Xuxa até sua cidade. Vitória e Alessandro falam sobre a bissexualidade de Roberto e Ulisses. Bruno ouve a conversa, confirma a preferência dos dois e afirma que esse foi o motivo da briga entre Raquel e o marido. Helena propõe a Jorge que recorra a Maria José para resolver o problema e não perder a herança do ex-sogro. Jorge exige que Helena lhe conte toda a verdade e ela acaba confessando que abandonou o marido com quem teve filhas gêmeas, que fugiu com Cristóvão levando apenas Sandra e ele a registrou como se fosse sua filha. Jorge fica revoltado por ter sido enganado por tanto tempo e discute com Helena. Bruno volta a exigir a presidência da empresa por ser o filho mais velho de Antônio Lombardo. Revoltada, Vitória enfrenta o filho e diz que jamais permitirá que ele assuma a presidência da empresa. Alessandro conta para Maria José que seu pai recebeu voz de prisão e diz que fará de tudo para que fique livre. Ulisses visita Roberto e pergunta se ainda está com raiva dele. Ele responde que jamais o perdoará por ter saído com sua esposa. Ulisses conta que Sandra está em coma e pede sua ajuda para não perder a fortuna dela. Terça-feira, 27 de junho, Vitória desabafa com Filipa. Ulisses propõe a Maura que sequestrem o bebê de Maria José para obrigá-la a fazer o que eles digam. Em tom de cinismo, Bruno diz a Vitória que com tantos escândalos a empresa está à beira da falência e como ele é a única pessoa que tem um nome limpo deve assumir a presidência para salvá-la. Para contornar a situação, Vitória propõe a Bruno que reassume a vice-presidência, mas ele não aceita. Vitória desabafa com Filipa e diz que está muito preocupada com Raquel e sua dependência do álcool. Alessandro diz a Maria José que já é hora de voltarem a se casar, mas ela diz que enquanto seu pai estiver na prisão não pode pensar em nada. Raquel tem um parto prematuro. Helena comenta com Ulisses que Sandra não apresenta nenhuma melhora. Ele responde que precisam sequestrar Maria José e o bebê porque não pretende ficar sem nada. Maura fica furiosa quando Alessandro conta que vai voltar a se casar com Maria José e tenta convencê-lo de que é um erro. Helena promete a Maruá que vai ajudá-la a tirar Maria José de seu caminho para que se case com Alessandro, mas pede a ela que não comente com Ulisses. Helena mostra a foto de Maria José para Jorge e diz que tem uma ideia. Jorge começa a investigar a vida da família Lombardo, descobre que Bruno é um ressentido e diz a Helena que ele poderia ajudá-los em seus planos. Raquel tem um parto prematuro e a bebê precisa ficar na incubadora. Bruno exige que Ulisses lhe conte tudo sobre a mãe e a irmã gêmea de Maria José. Alessandro pergunta a Maura qual sua relação com a mãe de Maria José. Quarta-feira, 28 de junho. Maura se aproxima de Maria José.
Maura tenta convencer Alessandro que Helena procurou para tentar se aproximar de Maria José e Paula. Muito doente, o sogro de Helena diz a Jorge que fez um novo testamento e terá que mantê-lo vivo até que sua neta volte. Raquel está em crise de abstinência por causa do álcool e diz a Vitória que quer se livrar da filha. Fernando diz a Vitória que não sabe mais o que fazer com Kátia e afirma que ela continua seu relacionamento com Bruno. Alessandro diz a Maria José que sua mãe quer vê-la, mas a aconselha a não se encontrar com ela depois de tantos anos de abandono. Maria José diz que só gostaria que lhe dissesse por que as abandonou. Desconfiado que Helena e Maura fizeram um acordo, Ulisses ameaça contar tudo a Porfírio se for tirado da jogada. Jorge dá uma injeção para que Porfírio passe a maior parte do tempo dormindo para que não atrapalhe seus planos. Maura se aproxima de Maria José com a desculpa que quer ajudá-la a organizar seu casamento e diz que Alessandro lhe pediu que encontrasse uma casa para eles. Vitória ouve a conversa e fica entristece ao saber que Alessandro e Maria José pretendem deixar a mansão. Maria José explica que eles não suportam a presença de Bruno. Fernando previne Alessandro e diz que nem Maura nem Bruno vão sossegar enquanto não o separar de Maria José. Jorge e Helena contam a Maura os planos que têm para Maria José e dizem que assim ela terá o caminho livre para conquistar Alessandro. Quinta-feira, 29 de junho, Vitória termina com Fernando. Jorge comunica a Porfírio que Sandra chegará em 2 dias. Vitória diz a Raquel que sua filha está melhorando e que Roberto a visita diariamente. Raquel, furiosa, diz que odeia Roberto por ter tido um caso com Ulisses. Fernando continua inconformado por ter perdido o amor de Vitória. Alessandro pede a ele que tente entender as razões dela. Hernan comunica a Alessandro que o delegado lhe fez muitas perguntas sobre o suposto assalto sofrido por Roberto e pede a ele que se desfaça da faca para não ter problemas com a polícia. Maroá diz a Maria José que encontrou uma casa belíssima e a convida para conhecê-la. Alessandro e Ezequiel são surpreendidos pela polícia quando tentavam se desfazer da faca e são levados para a delegacia. Maria José é sequestrada e Jorge lhe aplica um sedativo. Sexta-feira, 30 de junho, Raquel pede ajuda a Alessandro. Mauro informa a Vitória sobre o sequestro de Maria José. Bruno pede à mãe que não chame a polícia e promete que vai resolver o problema. Maura, chorando, pede a Bruno que não fale com Vitória, Alessandro e nem com a polícia. Vitória critica Filipa por ter permitido que Maria José saísse sozinha e esta explica que Maura insistiu para que a acompanhasse. Alessandro não quer que Roberto conte a verdade, mas ele e o advogado acham mais prudente. Histérica, Raquel pede ajuda a Alessandro e diz que não quer acabar seus dias atrás das grades. Alessandro se desespera ao saber que Maria José foi sequestrada e culpa Maura pelo que aconteceu. Hernan pede a ele que se tranquilize e tente entender Maura porque sua irmã está com leucemia. Jorge diz a Helena que quando Maria José acordar não se lembrará de nada sobre seu passado, por isso tem que lhe dizer que se chama Sandra. Bruno diz a Jorge que Alessandro contratou uma empresa especializada em sequestros e que eles estão esperando um contato dos sequestradores. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana.